Fala galera, beleza? Aqui é o André Dev, bem-vindo ao primeiro vídeo dessa série que eu vou falar sobre inteligência artificial e reinforcement learning. Esse vídeo vai ser bem introdutório, vou falar um pouquinho o que é o reinforcement learning, por que eu decidi estudar isso, por que ir mais a fundo nesse assunto e como que vocês podem dar os primeiros passos aí nesse caminho. Primeiramente, reinforcement learning, o que é? Ele é um algoritmo de inteligência artificial e tem o deep reinforcement learning também, que também está bem sendo falado. Ele é um algoritmo de inteligência artificial que basicamente aprende como se fosse um humano. Como assim? Aprende na tentativa e erro. É muito usado em teste, em jogo, porque é mais fácil da gente utilizar isso de uma forma, testar o algoritmo, né, num jogo. Então, colocando aí nesse ambiente de jogo, o que costumam fazer? Pegar um joguinho de Atari e tentar fazer com que o computador aprenda a jogar ele sozinho. Mas sozinho, como assim? Sozinho mesmo. Os parâmetros de entrada do algoritmo, da nossa inteligência artificial, é simplesmente o que o controle pode fazer. Então, se você está jogando um joguinho de carro, você tem o botão para a esquerda, para a direita, o acelerar e o frear, por exemplo. Você tem 4 comandos. E o objetivo do jogo é não bater. Então, o que é passado para o algoritmo? Olha, você pode fazer essas 4 funções e você precisa aumentar a quantidade de pontos. Normalmente, o reinforcement learning ele é baseado em pontos, tá? Então, quanto mais tempo eu ficar vivo, por exemplo, ou quanto mais tempo eu ficar sem bater o carro, eu vou acumulando pontos, tá? E o objetivo do algoritmo, basicamente, é atingir o maior número de pontos possível. Então vamos, por exemplo, pensar jogando um joguinho do Mario. Se você for jogar um joguinho do Mario, você pode andar para frente, para trás, apertar para cima, para baixo e pular, certo? Então o algoritmo vai receber esses comandos, ele vai saber que ele pode fazer esses comandos e o objetivo dele é não morrer. Então quando morre, acabou o jogo. Isso é chamado um episódio, tá? Um episódio, então, é do começo ao fim, como se fosse uma jogada ou uma vida, uma life, um turno, por assim dizer. Se fosse um jogo de xadrez, então um jogo do começo ao fim de xadrez, tá? Então, esses são os episódios, daí tem os comandos que ele pode dar e o prêmio. O prêmio é a pontuação. Então, no Mario você pode passar, quanto mais tempo eu ficar vivo, mais ponto. Então, cada segundo é um ponto, digamos assim. Eu não lembro se o Mario tem pontuação ou não, mas o total de pontos. Tem aquele joguinho do Atari que é o Enduro. Nesse jogo você pode contar também, quanto mais tempo você fica vivo, mais pontos você arrecada. Se for o jogo da cobrinha, aquele tradicional lá também, quanto mais tempo você ficar vivo, mais pontos você arrecada. E a ideia é maximizar esses pontos. Então, o algoritmo funciona como, basicamente? Ele vai na tentativa e erro, certo? Não é tão simples assim, né? Por trás dos panos tem muita coisa acontecendo, mas na tentativa e erro ele tenta entender o que acontece, se ele apertar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, como que ele recebe esse feedback, essa recompensa, e ele vai maximizando a recompensa. Então, ao longo do tempo, quando a gente começa a treinar esses algoritmos, ele começa fazendo um monte de bobagem, perdendo várias vezes, ele vai melhorando, até que ele se torna um super-humano, digamos assim, né? O que é um super-humano na visão aí do reinforcement learning? É quando o algoritmo ele consegue ultrapassar o que um humano conseguiria fazer. Então, digamos um enduro da vida.
ou o Mario. Se ele conseguir ficar vivo no Mario por horas, digamos assim, ele passou um super-humano. Ou o jogo da cobrinha, se ele conseguir zerar o jogo da cobrinha, né, que é preencher todos os espaços da tela, ele se tornou um super-humano. Ele ultrapassou o que um humano consegue fazer. Um tempo atrás ficou muito famoso esses algoritmos por causa de um algoritmo chamado AlphaGo e depois o AlphaGo Zero, que basicamente o que ele fazia era jogar o jogo Go. O jogo Go é um jogo hiper complexo com milhões de possibilidades, um jogo antigo aí, né? Que tem pessoas que passam a vida estudando ele, e ele conseguiu ganhar dos melhores jogadores do mundo. E depois com o AlphaGo Zero, ele conseguiu ganhar do algoritmo anterior, que era o AlphaGo, em menos tempo do que foi levado para ganhar da primeira vez. Tá? Então, bom, esse é o básico do Reinforcement Learning, tá? E por que fazer essa série de vídeos? A minha ideia era trabalhar com inteligência artificial aí nos próximos vídeos e tal, mas eu resolvi fazer essa série específica sobre Reinforcement Learning porque é muito difícil encontrar um material na internet para estudo, tá? Na verdade, você encontra inúmeros artigos, você encontra vários materiais científicos, vários documentos científicos, muito cálculo matemático e muito pouca coisa na prática, de como a gente faz isso na prática. Então, as bibliotecas em Python são difíceis de achar, de implementar, a documentação é ruim, enfim, tem, assim, eu no começo eu tive várias dificuldades para fazer funcionar. Adiantando, eu não sou nenhum especialista em Reinforcement Learning, tá? Eu estou começando, então eu estou tentando compartilhar aí o pouco que eu aprendi nesse tempo, passar e tentar minimizar o caminho para vocês, mas eu acredito que vai ser uma série bem legal. Então, já adiantando, eu não desenvolvi ainda o que a gente vai desenvolver, que a gente vai desenvolver junto, tá? Eu não desenvolvi isso, é a primeira vez que eu estou desenvolvendo esses exercícios que a gente vai fazer aqui, então não reparem se der erro no meio, porque realmente eu vou estar programando na frente de vocês, criando ali do zero da minha cabeça e mostrando aí os atalhos que a gente pode pegar para fazer o algoritmo funcionar. Então, rapidamente eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui é um jogo de carro, se não me engano. What you can see here is not a human driver. This is our fully autonomous agent controlling a race car close to its friction limits. In this work, we propose a reinforcement learning-based approach for controlling race cars in Gran Turismo Sport. 50,000 human reference drivers. Então, não sei se vocês conseguiram entender aí, mas o que o algoritmo fez foi treinar o Gran Turismo para jogar, o jogo Gran Turismo de carro para jogar. E nesse Gran Turismo, ele aprendeu a jogar dessa forma que vocês estão vendo aí. Esses vídeos que vocês estão vendo é do carro jogando realmente. Então ele atingiu aí o nível de super-humano, né? E ele conseguiu chegar nesse nível de qualidade, tá? Tem um outro exemplo que eu separei aqui. Esse é bem bacana também. Vou dar uma paradinha, vocês podem ver que ele está tentando estacionar o carro, o objetivo dele é estacionar, se eu não me engano, nesse lugar. Ele já fez 5.000 tentativas, tá? Então ele realmente tá tentando várias vezes e como eu disse, são os episódios, né? Então ele fez ali, bateu, começa de novo, fez, bateu, começa de novo. Então são os episódios. Então após 5.000 tentativas, você vê que ele bateu no poste, não conseguiu entrar, então ele continua rodando aqui em tempo acelerado.
15.000 tentativas e assim vai, tá? Não vou mostrar o vídeo inteiro, eu vou deixar os links para vocês acessarem aqui e verem esses vídeos com mais detalhes. Então aqui, ó, ele já está conseguindo. Ó, 30.000 tentativas ele já está conseguindo estacionar. Entrou um anúncio aqui. Bom, não vou continuar para não estender muito esse vídeo. Então acho que deu para entender aí qual que é a ideia do Reinforcement Learning. A maior parte dos artigos científicos é focando em jogo. E uma coisa que eu esqueci de falar, os algoritmos, os algoritmos que a gente tem pronto, as bibliotecas, eles usam um padrão que é o GEN, que é o Environment e o GEN. Na verdade tem outras formas, mas né, não só o GEN, mas o Environment basicamente é o ambiente, né, que ele vai aprender, e o GEN aí é o ginásio. Então já tem alguns GENs prontos, que é, por exemplo, jogos de Atari, tem outros que equilibram um pauzinho ali, enfim, tem uma série de environments prontos, mas a minha ideia não é mostrar isso. Por quê? A gente tem aí vários exemplos na internet utilizando esses GENs, utilizando esses environments prontos. Então, se você quiser programar para jogar Atari, você vai conseguir muito facilmente, só que na hora de colocar isso na prática não tem nem exemplo. Então a minha ideia é mostrar essa prática, que como a gente pode criar o nosso próprio ambiente e fazer com que ele interaja com o nosso ambiente, entenda o nosso ambiente e aprenda. Tá? Jogar Atari, enfim, equilibrar pauzinho, fazer um boneco andar, como mexer as pernas e tal, são coisas que são utilizadas mais para base científica ou para criação de algoritmos novos. A minha ideia não é ensinar como criar um algoritmo novo, e sim a gente usar os algoritmos aí que foram criados ao longo dos anos para a gente poder colocar na prática, tá? E quem que está dominando esse mercado hoje? Na parte de estudos, o Google. Tá? O Google ele tem uma empresa chamada DeepMind, que é bem famosa, que foi a que criou o AlphaGo, e ele consegue criar esses algoritmos, ele tem esses estudos que criam esses algoritmos, e tem uma empresa que é a OpenAI, que é a empresa do Elon Musk, inclusive, um dos principais acionistas, e são duas empresas que são basicamente voltadas para estudo de inteligência artificial, de machine learning e muito de reinforcement learning, tá? Um dos hypes aí da OpenAI nos últimos tempos é o GPT-3, que ele está criando textos e tal, e então talvez você já até tenha ouvido falar. Então é isso, só indo o que a gente vai desenvolver nesse curso, tá? A gente vai desenvolver aqui, a minha ideia é começar por um algoritmo, por um ambiente ou por um programa, né, um projeto que aprenda a jogar o Slither. O Slither é aquele famoso jogo da cobrinha. Minha internet hoje está meio estranha aqui, eu não sei se eu vou conseguir entrar, tá aí. Então, beleza, esse é o jogo da cobrinha, você tem que ir pegando essas bolinhas e você não pode bater, tá? Se você bater, acabou o jogo. O nosso objetivo é permanecer vivo o mais próximo, a maior parte do tempo possível, aumentar o nosso comprimento, melhorar a nossa classificação, enfim, a gente tem alguns objetivos aí, tá? Então a minha ideia é fazer o quê? Criar um algoritmo que interaja com esse ambiente, um programa que interaja com esse ambiente, que a gente consiga jogar aqui o Slither e mantenha ele vivo. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente tem uma série de coisas que dá para fazer, que é criar, né, nossas ações de diversas formas e tal. Então, a minha ideia é, primeiro, criar um ambiente que a gente consiga interagir. Então, vou ensinar para vocês como programar em Python aí para a gente mexer o mouse no ambiente e tal.
Então, o primeiro passo do que a gente vai criar ainda não vai entrar em inteligência artificial. Então, os primeiros exercícios basicamente vai ser a gente criando um script em Python que consegue mexer o mouse em várias posições diferentes, tá? A gente vai estipular algumas posições fixas, certo? E isso vai ser usado posteriormente para o nosso algoritmo, tá? A minha ideia, eu não gosto de ensinar muita teoria. Eu acho que ensinar muita teoria é cansativo, a gente não consegue aprender muito, acaba desmotivando. Então eu vou tentar introduzir alguns conceitos de reinforcement learning, de o que são as ações discretas, as ações contínuas, ao longo do curso, ao longo dos nossos exercícios, mostrando aí na prática como que funciona, qual que é a diferença de cada um deles, mas a ideia é a gente ir evoluindo, tá? Então não se preocupem e não se assustem se os nossos primeiros algoritmos não conseguir jogar muito bem, demorar para treinar, coisas assim, porque a ideia é mostrar uma evolução, vocês entenderem a linha de raciocínio para poderem aplicar da melhor forma com o de vocês. Se a gente for direto para o avançado, ninguém vai entender nada, vai ser difícil e também a gente provavelmente não vai acertar de primeira, certo? Eu poderia criar aqui um script, um algoritmo que fizesse tudo perfeito e mostrasse para vocês esse algoritmo, mas essa não é a ideia. A ideia é a gente criar uma linha de raciocínio mesmo e desde o começo olhar o que funciona, o que não funciona, e fazendo adaptação e mudando e melhorando o código, tá? Então é isso, esse é o vídeo de introdução mesmo, bem básico. Como eu disse para vocês, hoje minha internet tá bem ruim, então não estou nem conseguindo jogar aqui, eu não vou conseguir até gravar muita coisa hoje por conta disso, mas eu espero vocês nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like, ativa a notificação. Essa série eu espero que seja bem dinâmica, vá lançando vídeo aí todo dia, cada 2, 3 dias no máximo, para a gente conseguir avançar e não deixar esfriar aí nosso conhecimento, tá? Então, para isso, não esquece de se inscrever, deixa o like nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se você tiver alguma outra ideia de jogo também que a gente possa utilizar, pode deixar aqui no comentário. Quem sabe eu não crio uma interface para ele aí nos próximos exercícios. E outra coisa importante, a gente vai começar com um jogo. Talvez ao longo do curso ou no final do curso a gente evolua para alguma coisa que não seja jogo. Eu ainda estou pensando exatamente o que vai ser, tá? Um objetivo aí que possa ser atingido, mas que não seja jogo, que seja uma coisa mais prática para o outro lado. Eu vou pensar em alguma coisa bacana e talvez aí mais para o final do curso a gente crie um segundo algoritmo focando em um outro resultado que não seja jogo, porque jogo, como eu disse, muita gente está fazendo, né? Mas vamos começar pelo básico, pelo fácil e de repente a gente cria um bot aí, alguma coisa que clique na tela, enfim. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos vídeos. É isso, galera. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!